Continua a ser o país mais subserviente à China e, por isso, a nossa dívida na balança comercial triplicou de 1,6 mil milhões para quase 5 mil milhões relativamente à China. Somos mesmo uns pobres desgraçaditos. Meus caros, a prova provada da manipulação dos números e da falsidade dos números que nós enviamos para a União Europeia. A notícia diz que em Portugal os processos demoram 300 dias até serem julgados. Meus caros, era bom que assim fosse. 300 dias demora, por exemplo, um denunciado a prestar as primeiras declarações. E eu sei bem do que falo. Um processo não demora menos de 3 anos, não são 300 dias, são mais de 3 anos até chegar ao seu fim. E estamos a falar de um processo básico, de um processo que não seja muito complicado. Depois ainda pode haver os recursos e tudo isso, mas mesmo em primeira instância ninguém consegue ver o seu caso resolvido em menos de 3 anos. Mas o Governo manda para a Europa estes números, que são 300 dias que demoram, e mesmo assim estaríamos mais rápidos do que a média dos países da Europa, que demoram mais de 300 dias. 300 dias não são sequer 12 meses, são 10 meses. Nós demoramos, no mínimo, o triplo disso, mas, em média, o quíntuplo disso. Esta outra notícia fala-nos da nova estratégia da luta dos professores. Eu acho que há qualquer coisa de errado com a inteligência no que se refere a alguns professores, pelo menos a estes que inventaram este tipo de luta. Uma luta mediática que se confunde com o Big Brother, em que aviões trazem no ar faixas atreladas ao próprio avião com mensagens. Meus caros, eu não me parece que trabalhadores intelectuais como somos nós, os professores, nos possamos rebaixar a este nível. A escola não é um Big Brother, nós não precisamos desse tipo de mediatismo, de visibilidade para gente, enfim, menos qualificada. Nós temos a nossa luta que já trazemos há uns anos esta parte, a luta pelo descongelamento das nossas carreiras, mas com certeza que não é com aviões e com mensagens a eles ligadas que conseguimos alguma coisa. Por favor, coloquem a inteligência no lugar do mediatismo. Um grande indicador do alastramento da pobreza em Portugal. O volume crescente de subsídios para a energia mais básica, ou seja, para a tarifa social de eletricidade, que cresce todos os anos. E quer dizer que há cada vez mais pobres a necessitar desse auxílio, desse subsídio. Bom, mas esse subsídio é pago pela classe média, por aqueles que ainda pagam impostos, que também são cada vez menos. Ou seja, em Portugal a pobreza nunca diminui, só alastra. Alastra da classe mais baixa, da classe dos pobres, para a classe média baixa e agora para a classe média, porque são esses que pagam os impostos. Ou seja, em vez de termos cada vez menos pobres, o que o socialismo faz é aumentar sempre e cada vez mais o número de pessoas necessitadas. O número dos pobres nunca diminui, cada vez é maior, e aumenta, sim, o número daqueles que, com o esforço dos seus impostos, têm cada vez menos dinheiro ao fim do mês. Portanto, na prática, o socialismo o que faz é aumentar e alastrar a pobreza de baixo para cima. Neste momento, provavelmente, metade dos portugueses já é pobre relativamente ao resto da Europa. E, meus caros, na Venezuela já nem o Partido Comunista sustenta o governo. Andam às turras já há algum tempo, o mesmo Partido Comunista que sempre apoiou o Chávez, agora já não apoia Maduro, tal a miséria que se passa naquele país. É um país para o qual nós nos vamos aproximando a passos largos. Nós aqui em Portugal estamos a aproximar da venezuelização e a passos largos. Pois o Partido Comunista da Venezuela não apoia Maduro e esse Partido Comunista, que eu também não sei como é que ainda existem partidos comunistas, juntamente com mais cerca de 50, 52, redigiram um comunicado a denunciar aquele regime,
que já nem comunista é, não sabemos bem o que é aquilo, mas a verdade é que o Partido Comunista Português não subscreveu esse comunicado e, portanto, dá a entender que o último partido comunista da Europa subscreve o regime de Maduro. Bom, eu não sei se isso é bom, se isso é mau, realmente uma coisa má apoiar uma coisa péssima, nada de bom poderá vir daí, não acham? Ainda em termos da política internacional, quem se mete com a China leva, tal como o SS do PS, quem se metia com o PS levava, como dizia Santos Silva, a segunda figura mais triste do Estado, mas a verdade é que quem se mete com a China leva mesmo, porque acordos comerciais com a China é só para perder. Eles é que ganham e nós é que perdemos. Que o diga a Europa, que o diga os Estados Unidos e que o diga o Japão, que estão a modificar e a olhar com maus olhos para aquele parceiro que é muito mais um concorrente, se não um invasor, muito mais do que um parceiro. Já toda a gente percebeu isso e agora a Itália também, menos Portugal. Portugal continua a ser o país mais subserviente à China e por isso a nossa dívida na balança comercial triplicou de 1,6 mil milhões para quase 5 mil milhões relativamente à China. Somos mesmo uns pobres desgraçaditos.